Denise, bom dia. Beth, Story, bom dia. Tudo bem, gente? Escuta esse louvor, gente, pra gente dar início à nossa leitura hoje. E Aline, bom dia, tudo bem? Os anjos proclamam teu nome eterno. Olha que louvor lindo, gente. Reina sobre nós. Bom dia. Mesmo na sombra, és minha luz. Lindo, né, Beth? Na tempestade, és minha cruz. Tua verdade nunca Como estão vocês, gente? és minha rocha, meu Deus, meu Pai. Aleluia, glória ao Rei. Toda a criação se rende a ti. Aleluia, te exaltamos para sempre, reinarás. Te exaltamos, Senhor dos céus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem vai chegar aí? O som tá legal, meninos? Vou baixar mais um pouquinho aqui. Hoje a Ivete não vai conseguir fazer a leitura com vocês. Hoje eu vou fazer a leitura. Para quem vai chegar aí, a Ivete, ela tá com propósito, né? De fazer a leitura bíblica nesse ano de 2025. Então ela estabeleceu 4 capítulos por dia. Então é uma jornada bíblica de 4 capítulos por dia, até chegar ao último dia do ano 2025. E hoje eu vou prosseguir em 2 Reis, capítulo 1. Tá certo, né, gente? Hoje eu vou prosseguir com a leitura. Amanhã ela vai continuar. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês, né, antes da gente dar início, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio, né, que nós temos. O som tá bom aí, gente? Só me dá um ok aqui. Eu nem olhei o volume do meu celular. Ai, tá baixo mesmo. Ah, ótimo. Obrigada, Aline. Então vamos orar para a gente dar início. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigada por esta oportunidade, por esse privilégio que nós temos, Senhor, de acordar em mais um sábado, com o privilégio, Pai, da vida, com a graça do Senhor sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez, Pai, nós dormimos, né, acreditando e confiando no que o Senhor tem planejado, o Senhor tem se cumprido em nossa vida. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos acordar e de novo, Senhor, o Salmo 11, o versículo 11 do Salmo 91 se cumpriu em nossa vida e o Senhor declarou hoje que todos os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor. O Senhor, Ele autorizou que os anjos se acampem ao nosso redor, guardando a nossa vida, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Pai tão zeloso com as nossas vidas. Um Pai que cuida de nós em todos os detalhes. Obrigada, Senhor, porque o privilégio que nós temos, Pai, em agora ler a Tua Palavra, em ter uma Bíblia, Pai, em nossas casas. Obrigada por esse privilégio, por esta manhã, por esse sábado, por tudo que o Senhor já nos guardou, por tudo aquilo que o Senhor já nos proveu. Obrigada, Senhor, pela vida da Ivete, da Aline,
da Denise, Senhor, que está aqui nesta live, e das pessoas que ainda vão entrar, daquelas pessoas que vão assistir a live gravada. Que o Senhor seja com eles, Pai. Que o Senhor possa, Deus, colocar uma infinita graça em cada coração, Senhor. Que a nossa gratidão, Pai, possa ser levada ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, esteja conosco nesta oração, nesta leitura, que o Senhor possa falar, Deus, ao nosso coração. Que essas palavras, Pai, elas venham trazer verdadeiro sentido em nossa vida, Pai. Que nós venhamos ler, Pai, de fato, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós, Pai. Abençoe a Ivete, Senhor, o projeto dela com essa leitura. Que o Senhor seja com ela, Senhor, e permaneça com ela até o fim, Pai. E nós já agradecemos ao Senhor e declaramos, Pai, seja conosco nessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Vou continuar a leitura, então, 2 Reis, capítulo 1. Acases e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria. Ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: O que houve? Por que voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: É Elias o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50, com seus 50 soldados, em busca de Elias. O capitão subiu o monte, em cujo topo Elias estava sentado, e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu do fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com seus 50 soldados. Ele subiu o monte e Jesus disse a Elias: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: Se eu sou homem de Deus, que desça do fogo do céu, consuma você e seus 50 soldados. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: Homem de Deus, peço, por favor, que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com este
não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e apresentou ao rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor, porque você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. E assim Acazes morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acazias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isso porque Acazias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acazias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Israel? Eliseu é sucessor de Elias. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o homem e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, e levando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, eu também já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor. Ei, João, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos no capítulo 2 do segundo Reis, versículo 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para 2 lados, e ambos passaram em seco. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: Meu pai, carros de Israel e seus cavalos. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Elias passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias.
Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó. E eles lhe disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu, em que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor: tornarei saudável esta água, ela não será mais causa de morte e nem de esterilidade. Amém, né, gente? Porque nós somos a água, né? Nós temos que receber essa água do Espírito Santo, né? E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. O reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei, sou como você é, e o meu povo é como seu povo, e os meus cavalos são como seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: Senhor! O Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu.
Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver com vocês? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhes disse: Não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: Tão certo como o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu e este disse: Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu e disse: Assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: Vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os caminhos, todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. A derrota de Moabe. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Para quem vai entrar aí, gente, na live, agora, quem está entrando, a Ivete está com propósito, né, de ler a Bíblia 4 capítulos por dia. Um planejamento, né, de 4 capítulos nesse ano de 2025. Hoje eu estou fazendo a leitura para ela, mas amanhã com certeza ela vai prosseguir. A gente está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 24, aliás. Mas quando eles chegaram a arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Aresete ficou com suas muralhas, mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom. Porém não puderam. Então pegou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Ai, gente, isso aqui é uma das partes que eu mais amo. Aliás, eu amo todas, mas a história da viúva, né, e a próxima que é linda, né? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus.
mas veio o credor para levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas se enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse: ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o que sobrar. Eliseu e a sunamita. Essa história também é linda. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou o comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo, com os cefeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou para sua mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não faz mal. Olha a fé dessa mulher, né, gente? Ela recebeu uma promessa que ela não tinha pedido e ela acreditou que ele podia, com certeza, né, reverter isso, porque foi algo que foi dado para ela, né? Ela não pediu. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo:
Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com seu menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Olha para você ver. Vai tudo bem. Mesmo com o filho dela morto, né, lá na cama. Ela responde: vai tudo bem. Fé, né, gente? Nós precisamos aprender com essa sunamita. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedir o meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi, filho, foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer os homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. O homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém ao seu servo lhes disse: como vou por isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos até aqui, né? Foi feita a leitura do livro do 2 Reis, capítulo 1 ao capítulo 4 de hoje. E é linda, né, gente, essa parte. Nossa, sou apaixonada com o 1 Reis e 2 Reis. Apaixonada com a Bíblia toda, mas tem algumas histórias que são bem lindas, né? Amém, né, Aline? Principalmente com a parte da sunamita.
É uma palavra que fala muito com o meu coração. Amém, gente? Na próxima live, convidem mais pessoas para estar aqui com a gente. É linda, né? Além dessa palavra. Nossa, eu adoro ler ela. Principalmente a parte da Sunamita. E como que o Senhor fala conosco, né? Que nós precisamos de verdade entregar, né, aquilo que aos nossos olhos, né, foi morto. Entregar aquilo para o Senhor, porque às vezes a gente está declarando algo morto na nossa vida e Ele ainda continua tendo vida para o Senhor, né? Às vezes quem declara a morte para alguns projetos, alguns sonhos, bênçãos, até mesmo bênçãos, somos nós mesmos, né? Enquanto o Senhor tem vida. Nós precisamos crer, né? Igual a Sunamita respondeu, né? Quando pergunta se a casa dela ia bem, e ela respondeu em fé, né? Vai tudo bem. E aquela parte quando o marido dela quer colocar, né, alguma circunstância para impedir ela de ir atrás, né, da fé dela, né? E ela responde assim, não faz mal, porque ela entendeu que as circunstâncias para ela é independente, né, do que está acontecendo com ela. E ela acreditou que ela ia receber daquele que deu para ela, porque ela não pediu. E assim temos que ser nós, né? Gente, foi maravilhoso ter feito a leitura com vocês hoje. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aí conosco durante todo o dia, né, nessa palavra. E eu gostaria de te convidar para a gente fazer uma oração, para a gente finalizar a leitura aqui, né? Mas nós vamos continuar perdurando, né, com essa palavra nos nossos corações hoje. E amanhã, de novo, a Ivete vai estar aqui, em nome de Jesus, né? Com mais um manar para nós, né? Porque, como aquele povo no deserto, né? O Senhor deixava claro que o maná, ele tinha que ser só para aquele dia. E não podia ser guardado porque haveria consequências, né? A palavra, ela precisa ser lançada, né, sobre nós. Nós precisamos fazer nessa palavra. Porque, igual lá no Jardim do Éden, né, quando Adão, ele perde a intimidade ali com o Senhor. E é uma coisa linda que ele tinha, né? Que era relacionamento com Deus, né? E ele acabou perdendo aquilo. No qual o Senhor vinha todos os dias, né, ter um relacionamento com Adão. E a partir do momento que Adão ele quebrou aquilo, né, pecando, o relacionamento ele precisa partir de nós, né, para o Senhor. E é hoje, o nosso, antes da nossa intimidade, a gente precisa primeiro buscar um relacionamento com o Senhor, né, porque é isso que Ele espera de nós, um relacionamento e intimidade. E assim é a palavra, né, todos os dias. Todo dia nós precisamos desse maná. Amém? Vamos orar para a gente agradecer por essa leitura. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu esse privilégio, Pai, de lermos a Tua palavra, de que a Tua palavra falou em nosso coração, de que ela continuará falando. Senhor, que nós venhamos de fato, Senhor, ser como essa sunamita, que acreditou, Senhor, todo o tempo, mesmo nas circunstâncias, Pai, que o que era dela não estava morto, mas estava vivo com o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por este tempo, por esta palavra, por este livro que fala tanto ao nosso coração. Senhor, que nós venhamos de fato, Pai, caminhar com esta palavra durante todo esse dia. Que nós venhamos, Senhor, ter acesso às bênçãos que o Senhor já preparou para nós neste dia. Senhor, nos guarda durante todo esse dia. Guarda a Ivete, Pai, porque ela está indo agora participar de uma prova. Guarda o corpo dela, Senhor. Todas as pessoas que estarão ali. Senhor, que o Senhor possa também guardar a vida da Aline e da família dela. Que o Senhor possa, Deus, guardar a vida das pessoas que estão nessa live, a minha vida, Senhor, durante este dia. Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Senhor, que este dia seja um dia, Pai, em que nós venhamos de fato ser a diferença, Pai, neste mundo. Que nós venhamos ser a diferença na vida das pessoas que passem ao nosso redor. Senhor, que o Senhor
se manifeste, Pai, nas pequenas coisas, que nós venhamos de fato, Pai, enxergar os mínimos detalhes, Pai, em que o Senhor opera em tudo em nossas vidas. Obrigada, Pai, por essa live. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou este propósito no coração da Ivete. O Senhor seja com ela para que ela vá até o fim, Senhor. E que ela possa aprender algo do Senhor, Pai. Que algo do Senhor seja revelado ao coração dela e ao nosso também. Obrigada, Senhor, por estar conosco neste dia, por esta graça, por esse sábado maravilhoso que o Senhor já preparou para nós. Obrigada, Senhor. Amém? Então é isso, gente. Quem sabe algum próximo dia eu estarei com vocês fazendo uma próxima leitura. Gente, depois vocês escutem esses louvores aqui, ó, tá no YouTube. 100 louvores para a gratidão de Deus. Nossa, são louvores lindos, gente. Eu acho que é umas 5 horas direto, não tem propaganda. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Com Deus, viu?